Senhor, nós somos gratos a Ti, porque mais um domingo nós estamos aqui para Te adorar. Quantos, Pai, queriam estar aqui com a gente, mas não podem? E eu oro por eles, Pai, eu peço que o Senhor vá até eles, cada um que estiver assistindo a gente agora nesse momento. Meu Deus, hoje é que o Senhor encontre, que Teu Espírito Santo vá como Consolador, dando força para mais uma semana. E nós queremos começar esse culto pedindo que o Senhor renove as nossas vidas, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor quem domina sobre todas as coisas, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vontades. Nós declaramos que Tu és o nosso Rei. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é aquele que faz tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nós declaramos que não há nada dentro de nós que esteja 100%, mas que pedimos que o Senhor renove completamente cada parte do nosso ser, que pessoas sejam renovadas espiritualmente, forças sejam restauradas em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, vá até essas pessoas que são fracas, vá até as pessoas que precisam, Senhor, de um renovo espiritual. Todos nós pedimos ao Senhor, vem, Senhor, sobre nós, venha sobre nós, Pai, chegue mais perto de nós. Nós pedimos ao Senhor, Pai, nós queremos ser renovados, Senhor, nessa noite, como Teu povo, Senhor, nós pedimos ao Senhor, venha, Senhor, mais perto de nós, chega mais perto de nós, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Cante isso essa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos lá do início, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de porque tudo Ti. que há dentro de mim, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. vamos declarar: eu Te louvarei, Senhor,
todo meu coração. Será que você pode cantar isso com seu coração aberto, onde você estiver? Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvor. Mais uma vez, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Oh Deus, nós rogamos, nós te adoramos essa noite, Pai. Oh Senhor, renova vidas esta noite. Que nós, através dessa renovação, sejamos capazes, Senhor, de chegar mais perto do Senhor, de declarar, Senhor, palavras de adoração, declarando quem Tu és. Oh Senhor, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Paz para todos. Declare, essa noite a gente vai cantar um outro louvor, Nele Você Pode Confiar. E eu quero que você saiba, onde você estiver, que tudo pode falhar, mas Cristo é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e Ele não vai falhar. Então coloque a tua segurança onde você estiver em Cristo, que Ele não vai falhar. Nele você pode confiar. Você pode cantar isso comigo essa noite? Aleluia. Cante com alegria essa noite. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele você pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. E nele você pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Mais uma vez, declare isso. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Mais uma vez, sabe? Vamos lá.
Você só pode ser feliz sendo Jesus o coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus, Jesus. E nele você pode confiar. Oh, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Mais uma vez, Jesus. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Aplaude o Senhor essa noite. Amém? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que todo mundo está aqui no presencial, também está no online, possa estar bem. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Bom, esse é o nosso segundo encontro, o segundo encontro da Oikos. Se você está conhecendo a gente agora, nós somos uma nova igreja que está nascendo aqui em São Carlos. A gente está já reunido já há alguns meses, pensando, planejando, orando sobre esse início. Lá em janeiro a gente começou os nossos encontros, e aí em março veio a quarentena, nós oramos, decidimos continuar o plano. A gente crê que Deus tem algo muito legal, muito maravilhoso para fazer, e a gente então, nesses últimos meses, passou planejando, orando e preparando esse tempo. E agora nós estamos então começando essa nossa caminhada como igreja, nessa série chamada Organizando o Coração, em que a gente está pensando um pouco sobre essa nossa vida que é muito agitada, confusa. Muitas vezes, por mais que haja muito trabalho e muita realização, a gente não experimenta muita satisfação no que a gente faz. E a gente está pensando então como é que a gente pode ter um coração mais organizado, um interior mais organizado, para que a gente possa ter uma vida exterior também mais alegre, mais plena, né? E na semana passada a gente pensou um pouquinho sobre a razão da gente ter uma vida tão confusa assim. Por que é que a vida moderna se tornou tão estressante, tão caótica, tão ansiosa, tão sem propósito? A gente parece que acorda, trabalha, dorme, come, e não há um significado muito claro nisso tudo. A gente descobriu que o nosso problema é que a gente se apega excessivamente às coisas externas e a gente não cultiva o nosso interior. Nosso interior está sendo negligenciado no meio desse turbilhão de atividades, e quando a gente percebe, a gente está com o nosso interior ruindo, afundando, a nossa alegria, a nossa estabilidade emocional, os nossos relacionamentos estão colapsando, porque a gente está excessivamente apegado às coisas que vêm, às coisas externas, às nossas rotinas, trabalhos, demandas. E a gente viu com Jesus que ele nos ensinou que nem só de pão vive o homem, nem só de realização profissional vive o homem, nem só de ter bons relacionamentos vive o homem e a mulher, nem só de ter uma vida exterior, organizada e próspera que a gente vive. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos seres espirituais e nós precisamos, então, cultivar a nossa vida interior, cultivar a nossa vida espiritual para ter a verdadeira satisfação, alegria. E isso é espiritualidade. Espiritualidade é a gente aprender, na nossa vida, a cultivar um relacionamento com o nosso Criador. E dentro dessa relação, a gente reaprender a enxergar todas as coisas. Quando a gente está numa relação diária, viva com o nosso Criador, então todas as nossas atividades externas, todos os nossos relacionamentos têm novo significado. Porque a gente passa a viver não mais agora pela história das coisas, mas a história de Deus, e a gente usa as coisas. A gente ama pessoas, mas elas não são mais aquilo que definem a nossa vida e a nossa história. E eu quero que a gente leia agora um texto. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos semana passada, Mateus capítulo 4. Na verdade, eu vou ler os últimos versículos do capítulo 3 também, mas nós vamos ficar nesse texto hoje e na semana que vem também. É o texto em que Jesus está no deserto. Nós vamos ler então Mateus, finalzinho do 3 e do 4, finalzinho do capítulo 3, capítulo 4 até o versículo 11. Do capítulo 3, nós vamos do versículo 16 em diante. Se você não tem uma Bíblia, vai aparecer para você aí na tela o texto.
Diz assim, Mateus 3, do 16 em diante. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus então respondeu, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, presencialmente, alguns amigos online, e nós te agradecemos por esse tempo. E a gente pede agora que esse tempo de culto, agora da exposição da sua palavra, que seja um tempo de transformação da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa visão do que é uma vida boa, e que a sua palavra para nós seja mais do que mero conhecimento, ela seja para nós uma forma de viver, de caminhar, ela seja para nós consolo, alívio, promessas que a gente pode se apegar e viver, não apenas sobreviver, mas viver, ter toda a vida que o Senhor tem para nós. Nos ajuda agora nesse tempo, abre nossa mente, nosso coração, e a gente pede isso no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, semana passada, então, eu comentei um pouquinho sobre como é que a gente não existe, certo? Para suprir apenas as nossas necessidades físicas, emocionais, sexuais, econômicas. E eu acho que todo mundo sabe disso. Eu acho que essa não é uma grande novidade. Mesmo se você for um não cristão, é bem possível que você diga, não, é claro que o ser humano tem um aspecto espiritual que deve ser suprido. O problema é, porque mesmo a gente sabendo disso, a gente se apega tanto às coisas que se veem. Porque mesmo a gente sabendo que nós somos mais do que seres materiais, nós somos seres espirituais, a gente depende tanto disso. Por que é que mesmo sabendo que realização profissional não é tudo, eu me sinto a pior pessoa do universo se eu não tenho isso? Porque mesmo sabendo que os likes não definem o meu valor, eu me sinto tão triste, tão deprimido quando eu não sou reconhecido virtualmente. Por que é tão difícil fazer com que essas coisas externas não dominem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, não definam a nossa agenda, a nossa forma de viver? E o problema é que nós temos um problema de identidade. Nós temos uma crise de identidade, que é a forma da gente ver a nós mesmos, é a forma como a nossa autoimagem. Cada um de nós tem uma forma de enxergar a si mesmo. Nós temos uma autoimagem. E essa autoimagem ela é muito mais importante do que a gente costuma pensar. A forma como nós vemos a nós mesmos define a forma como a gente vive, define as nossas prioridades, o que é importante, o que não é, o que vale, o que não vale. A forma como você se vê, seja ela boa ou ruim, define como você vive. Eu estava lendo recentemente sobre um empresário, ele era um workaholic, ele trabalhava 18 horas por dia, ele negligenciava a sua esposa, os seus filhos, ele estava sempre emocionalmente distante. Quando a família ia conversar com ele, ele dizia, não, eu estou trabalhando muito que é para suprir a minha casa, que é para poder ter recursos para poder pagar a escola do meu filho e tudo mais. Mas é claro que não era verdade. Ele já tinha muito mais do que precisava. E aí ele e a esposa foram para a terapia e passaram algumas semanas na terapia até que ele entendeu uma coisa. Ele gastava 18 horas por dia trabalhando porque ele entendia, tinha uma voz na mente dele que dizia assim para ele, você não passa de um vagabundo. E essa era a voz do pai dele. Ele, naquele momento de terapia ali, ele lembrou, na verdade, que desde criança era assim que o pai dele falava com ele. Você não passa de um vagabundo, moleque, você não passa de um vagabundo. E ele cresceu, tendo que trabalhar muito, alucinadamente, para provar para o pai morto, que tinha morrido, que ele não era um vagabundo. Ele dedicou e dedicava horas e toda a vida dele, de forma absolutamente excessiva, alucinada, ele estava tentando provar que ele não era um vagabundo, que ele tinha valor, que ele era alguém importante. Ele queria silenciar aquela voz que estava dizendo assim, você não vale, você não tem valor, você não presta, você não faz nada de bom.
Todo o trabalho dele, então, era para tentar silenciar essa voz. Tudo que ele queria, todo o esforço dele, sem ele saber, era uma tentativa de ouvir o pai dele dizer: não, meu filho, estava enganado. Você não é um vagabundo, você tem valor. Todos nós, de alguma forma, vivemos com uma voz que está dizendo aquilo que a gente é ou que a gente não é. Cada um de nós tem uma voz que nos move. Pode ser o empresário workaholic, pode ser uma jovem carente de aprovação alheia ou aprovação do seu grupo, pode ser um rapaz que não conversa com ninguém porque ele sente que ele não tem graça nenhuma, ele se sente sempre inseguro. Seja lá quem você for, se você é alguém de grandes realizações, ou se você é uma pessoa que tem um trabalho comum, que ganha, enfim, um salário comum, todos nós estamos em busca de ter uma identidade boa. Todos nós estamos tentando silenciar essa voz que está dizendo: você não presta, você não vale nada, sua vida não tem sentido, você é feio, para ouvir uma voz que diga: não, você é bom, você é apreciado, você é amado. Sem a gente perceber, as nossas agendas, as nossas emoções estão sendo colocadas a serviço de uma identidade, uma falsa identidade, que está nos escravizando. Por quê? Isso é muito importante entender, que nós não formamos a nossa identidade, nosso senso de autoimagem sozinhos, no vácuo. Você pode ficar diante do espelho dizendo 1000 vezes: eu sou o cara, eu sou lindo, eu sou incrível. Não vai, você não forma a sua identidade, o seu senso de autoimagem no vácuo. A nossa identidade, ela é formada nos relacionamentos, ela é formada a partir do outro, do que as pessoas dizem, do que a família diz, do que os amigos dizem. Nós sempre criamos a nossa identidade a partir de algo ou de alguém exterior a nós. Nas sociedades mais antigas, isso era um pouco mais simples, porque funcionava mais ou menos assim. Alguém perguntava: quem é você? Eu sou o Mateus, filho do Ismael, filho do Domingos. Nosso sobrenome é da Silva, eu sou o D, porque meu pai errou no cartório. Nós somos os da Silva e a minha família cuida, sei lá, a gente planta batata. Ok? Era um pouco mais simples. Quem você é? Bom, eu sou o filho do meu pai, filho da minha mãe, e, enfim, a gente trabalha aqui, mora aqui, mas, enfim, eu faço parte de uma comunidade. A comunidade, então, definia quem a gente era. A família, a cidade, o estado, a nação, definia quem você era. Na sociedade moderna, isso mudou. Agora, a gente não se define pelo nosso pertencimento. A gente define pelo que a gente realiza ou pelo que a gente conquista. Agora, é o indivíduo que tem que ir atrás de realizar alguma coisa, de conquistar alguma coisa para ele sentir que ele é alguma coisa. Quando ele realiza, ele sente que ele é. Quando ele não realiza, ele sente que ele não é nada. Então, tanto que se você parar e perguntar para alguém: quem é você? Essa pessoa possivelmente vai dizer: eu sou engenheiro, eu sou atendente de supermercado, eu sou mãe, eu sou pai. A gente sempre pensa naquilo que a gente faz, nos papéis que a gente desempenha. Ou talvez eu sou rico, ou eu sou pobre. A gente está sempre pensando que a gente é algo que a gente faz, que a gente conquista, que a gente adquire. E isso faz com que a gente viva numa eterna crise de identidade. Porque, legal, se você... poxa, você é inteligente, eu me sinto inteligente, porque eu passei no vestibular. Legal, só que agora você tem 4 anos de faculdade, você tem que sustentar essa sua identidade. Não basta você ter sido bom no passado. Para você continuar se sentindo bem com você mesmo, para você continuar sentindo que você tem valor, você tem que agora continuar sendo sempre o mais destacado da sua sala. E se você for mal, aliás, essa é uma das crises que muita gente passa quando sai do ensino médio para a universidade, é uma crise, né? Porque no ensino médio ele era assim, super inteligente. Aí chega na universidade ele bomba. O que está acontecendo agora é que aquela identidade dele foi criada na base do desempenho, está ruindo. Ele entra em crise. Ele diz: eu achei que eu era alguém capaz, mas eu descobri que eu sou burro. Certo? Uma pessoa que era muito bonita, por alguma razão da vida, se sente menos atraente, essa pessoa agora se sente indesejada. Uma pessoa que tinha uma importância, por alguma razão perde essa função importante, esse status, e agora ela diz: minha vida não tem mais sentido. Qual é o problema? O problema é que a gente acostumou a criar a nossa identidade, sustentar a nossa identidade a partir do desempenho, ou da realização, ou da conquista. E a gente tem que manter isso sempre acima, sempre bem, sempre conquistando.
E a gente vive nessa autoimagem que é uma montanha russa. A gente está sempre lá em cima, a gente sente o cara, a gente sente, eu sou a mulher mais linda do mundo, mais incrível desse mundo, ou a gente está lá embaixo, eu não sou ninguém, eu não tenho importância, minha vida não tem sentido. E a gente vive apavorado com essas coisas, e porque a gente está apavorado com essas coisas, a gente coloca a nossa vida inteira a serviço de sustentar uma falsa identidade. Você trabalha mais do que você pode, você gasta mais do que você pode, você faz coisas que você não gostaria de fazer, porque tudo que você quer é manter, é sustentar uma visão boa de si mesmo. E é claro que essa é a receita para uma vida infeliz e de crise, porque ninguém consegue sustentar isso o tempo todo. É impossível. E eu queria olhar nesse texto, olhar para Jesus, para a espiritualidade de Jesus, e eu queria falar sobre 3 coisas. Como é que Jesus... Primeiro, eu queria falar sobre a origem da identidade de Jesus. De onde é que ele tirava o seu senso de identidade? A gente vai descobrir que Jesus tinha uma identidade muito superior e muito mais estável do que a nossa. Ele tinha paz interior para poder fazer o que fosse, inclusive para sofrer. E essa é a segunda coisa que eu quero falar. A primeira é sobre a origem da identidade de Jesus. A segunda é como é que a identidade de Jesus sustentava ele em tempos de sofrimento. E eu quero falar no final como é que a identidade de Jesus tinha que ser protegida também de falsas vozes. A origem da identidade, como é que essa identidade sustentava ele em tempos difíceis e como ela era protegida de outras vozes. Então, vamos lá. Esse aqui é o texto que a gente leu semana passada e vamos ler de novo. Lemos de novo, na verdade. O que está acontecendo aqui no final do capítulo 3, início do 4, é que Jesus está se preparando para iniciar o seu ministério, certo? Ele não ainda começou a pregar, a ensinar, a curar. E ele vai para o Jordão, ele é batizado ali. Uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, vem sobre ele e ele ouve uma voz do céu, a voz de Deus, o Pai, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Lindo, né? Vírgula, próximo versículo. Então o Espírito Santo o conduziu para o deserto a fim de ser tentado. Já não é tão bonito assim, parece meio estranho isso, né? Mas é exatamente isso que acontece. E o que vai acontecer no deserto? Jesus está faminto, ele passa 40 dias sem comer. Ele está solitário. A gente está em quarentena, a gente está vendo como é difícil ficar solitário, né? Jesus estava 40 dias sozinho, passando fome. E ali Satanás aparece para ele e começa a tentar ele. E Satanás começa a atacar o senso de identidade dele. Satanás diz assim: se você é o filho de Deus, transforma isso aqui em pão. Afinal de contas, você é um filho de Deus. O filho de Deus passa fome? É absurdo. O filho de Deus fica sozinho, solitário no deserto? Não. Vá ao topo do templo, pule lá, os anjos vão te socorrer. O que Satanás está dizendo é: peraí, Jesus, você é filhos de Deus não sofrem, não passam por esse tipo de situação. Faça pão, chame os anjos. Mas o que a gente vai descobrir é que Jesus responde a essa tentação de algumas formas e ela nos ensina algumas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre a origem da identidade de Jesus. Se fosse eu ali, eu possivelmente pensaria: é verdade, eu estou aqui, Deus diz que eu sou filho dele, estou aqui passando fome, sozinho, solitário, sofrendo, não é possível, então eu não sou filho de Deus. Por quê? Porque a gente se acostumou a definir a nossa identidade, nosso senso de autoimagem, pelo desempenho ou pelas circunstâncias da vida. Tá tudo bem comigo? Estou me sentindo filho de Deus. Tá tudo uma droga? Eu não posso ser filho de Deus. Filhos de Deus não sofrem essas coisas. Mas Jesus não é sustentado, a sua identidade não é sustentada pelas circunstâncias. Ele ouviu de Deus agora há pouco: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você não é órfão, você pertence a mim. Eu sou seu e você é meu. E é daí que Jesus retira toda a sua... Essa é a fonte da identidade de Jesus. Aquilo que Deus diz sobre ele. A palavra de Deus é a origem da identidade de Jesus, é aquilo que sustentava o interior de Jesus. Essa era a voz que definia como Jesus se via. A voz de Deus. E a voz de Deus disse: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não olhava para ele mesmo, ele não se via usando as categorias que a gente usa. Rico, bem-sucedido, importante, relevante, ou ao contrário, né? Pobre, desimportante, irrelevante. Não. Ele usava uma categoria para se olhar, uma categoria para se definir: filho amado de Deus. Isso não depende da circunstância, isso não depende do desempenho dele, essa não é uma identidade conquistada por ele, é uma identidade que é dada, de presente, por graça.
É Deus quem dá a ele essa identidade. Não é ele quem conquista. Não são as realizações dele. Não são as conquistas dele. E porque Jesus era definido pela palavra de Deus, ele tinha extrema paz interior. O interior de Jesus era muito organizado. Ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, é que ele podia servir as pessoas. Jesus não trabalhava, não pregava, não ensinava, não curava para se sentir amado. É porque ele sabia ser profundamente amado que ele estava livre agora para ensinar, para curar, para fazer, para trabalhar, para seja lá o que for. Inclusive para ser rejeitado. É a vida interior de Jesus que organiza a sua vida exterior e não o contrário. Não é a sua vida exterior que define quem ele é, mas é quem ele é que define a forma como ele trabalha, como ele pensa, como ele define as suas prioridades, a sua agenda, a sua vocação. Então, nós hoje temos a possibilidade de experimentar a mesma coisa. A palavra de Deus pode ser aquela que define como nós nos vemos, a nossa identidade, o nosso senso de autoimagem. E é somente a voz de Deus que pode silenciar essas vozes interiores que dizem quem a gente é, ou quem a gente não é. Você é órfão, você é uma pessoa abandonada, você é uma vítima de algo, você é... Há tantas vozes, há tantas coisas, é somente a palavra de Deus, a voz de Deus que pode silenciar essas outras vozes e nos fazer ter paz interior. Somente a voz de Deus. Isso é dado de graça, não é um esforço, não é uma realização, não é um mérito religioso. É um presente dado de graça. Eu quero continuar. A segunda coisa que eu quero falar é sobre como essa identidade de Jesus protegia ele em tempos difíceis. Jesus está faminto, está sozinho, passando pressões no deserto. O que é que sustenta ele? O que é que sustenta Jesus em tempos tão complicados? É uma afirmação de Deus. Você é meu filho amado. Porque Jesus se apegava a isso tão fortemente, ainda que ele estivesse passando fome, ele sabia quem ele era. Ainda que ele estivesse sozinho, ainda que o exterior dele fosse um caos, no interior dele ele estava em ordem. Ele sabia quem ele era. Por isso ele podia passar por tempos difíceis. Porque é assim que acontece, gente. Quando nós temos o nosso interior em ordem, então nós podemos passar por pressões externas sem sucumbir. Quando a nossa visão de nós mesmos, quando a nossa autoimagem está alinhada à palavra de Deus, então a gente pode passar por perdas e a gente não vai entrar em crise de identidade. É porque Jesus sabia que ele era amado pelo Pai, ele era o filho em quem Deus tem prazer, que ele podia ser aplaudido ou cuspido. Ele podia ser seguido ou ele podia ser rejeitado. Ele podia ser amado, ele podia ser crucificado. Tanto fazia, ele sabia quem ele era. Já imaginou o que é ter uma vida em que você sabe quem você é e ponto? Eu vou falar já que não é tão simples isso. A gente não aprende isso de uma hora para outra, ok? Cultivar uma identidade é o que vai levar um tempo. A espiritualidade é um cultivo. Mas vocês imaginam o que é você não acordar com uma voz dizendo que se você não conseguir aquele emprego, ou aquele desempenho, ou aquela pessoa, você não é um lixo, ou você não é imprestável, ou você não é alguém sem valor? Você imagina o que é você viver sem essa voz te escravizando? É exatamente assim que Jesus vivia. É por ouvir a palavra de Deus e se apegar a ela que ele podia suportar esses tempos difíceis. E eu quero dizer uma coisa, vocês devem saber, mas deixa eu dizer, filhos de Deus passam dificuldade, ok? Qualquer pessoa que esteja num relacionamento com Deus, isso não a torna imune a sofrer. Ela vai sofrer. Ela vai falhar, ela vai fracassar, ela vai tomar más decisões. Ela vai ter crises financeiras, ela vai ter crise no casamento. Talvez ela seja uma pessoa bastante... Ela tem um trabalho bastante comum. Não seja alguém de destaque na área dela. Talvez ela seja uma pessoa que só tem um trabalho normal. Mas nada disso corrói a nossa identidade. Quando você é um filho de Deus, você se apega a isso. Então, os fracassos, ou a falta de sucesso aparente, ou não ser reconhecido, isso não corrói a sua autoimagem.
Porque quando você está ouvindo essa voz da parte de Deus, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, isso te liberta desse medo de fracassar. Ninguém gosta de fracassar. Fracassar não é legal. Mas se você fracassar, assim, a sua vida não vai acabar, tá tudo bem. Foi só um projeto que não deu certo, foi só algo que eu tentei e não deu certo, tudo bem. Isso não é quem eu sou. Isso foi algo que eu tentei fazer e não deu certo e tá tudo bem. A palavra de Deus nos liberta do medo de errar. A palavra de Deus nos liberta do medo da gente ficar solteiro. Ou não, sei lá, não fazer a viagem dos sonhos até os 30 ou 40. Ou não ter a quantidade de filhos que você gostaria. Ou não conseguir a pós-graduação que você sonhava. Nada dessas coisas pode corroer a sua autoimagem quando você está apegado à verdade de Deus sobre você. É assim que Jesus vivia. Nem sucesso, nem fracasso nos definem mais. Porque a voz de Deus é mais forte do que a voz das frustrações. E dos sucessos também. Por isso que um filho de Deus, quando está apegado a essa identidade, e ele pode realizar muitas coisas, conquistar muitas coisas, e para ele está tudo bem também. Ele também não é isso. Ele não é nem o fracasso e nem o sucesso. Ele é o que Deus diz que ele é. E eu quero caminhar para a terceira parte, que fala sobre como é que Jesus protegia a sua identidade de outras vozes. No deserto, então, o diabo tentou Jesus de várias formas, atacando a sua identidade, que era aquilo de mais precioso que Jesus tinha. E isso nos ensina algo. Se até Jesus foi tentado, nós também seremos. Se Jesus foi atacado na sua identidade, sim, quanto mais nós seremos atacados na nossa identidade. Diariamente, outras vozes vão surgir para dizer quem você é ou quem você não é. Talvez seja uma voz externa. Talvez seja a opinião de familiares, de amigos. Talvez seja algum tipo de expectativa social. Talvez seja o mundo perfeito do Instagram, onde todo mundo é lindo, maravilhoso, onde tudo é colorido e lindo e todo mundo vive bem. E aí, inclusive, essa é uma das grandes... Se você quer ficar insatisfeito com a sua vida, é só abrir o Instagram e rodar um pouquinho ali. Eu tenho certeza, não importa o quanto a sua vida seja boa, saúde você tenha, você vai sentir uma droga. Canal off. Canal off é outra coisa assim que eu assisto e me deixa triste, assim. Eu posso estar bem, assim, eu posso, enfim, sei lá, minha vida está ótima. Eu liguei no canal off, eu vou dizer, putz, minha vida não tem graça nenhuma. Porque aquilo ali é um mundo irreal. É uma voz externa que está dizendo, olha, você não é isso aqui, você não é isso aqui. Poxa, talvez seja uma voz externa, talvez seja uma voz interna. Talvez seja uma cobrança que você mesmo estabeleceu para você. Talvez seja algum tipo de sonho ou meta que você estabeleceu para você que você não está conseguindo realizar. Talvez seja uma comparação profissional, financeira, de realizações. Outra coisa que vai te deixar assim, instantaneamente insatisfeito é se comparar com alguém. A gente geralmente se compara com quem está mais abaixo, que a gente dá uma, né? O problema é que sempre vai ter alguém melhor do que você. Não importa o quão bom você seja no que você faz, sempre vai ter alguém melhor do que você. Se você é uma mãe super dedicada, você vai descobrir uma outra mãe. O filho dela é mais precoce que o seu. Aí você vai dizer, meu Deus, eu preciso assim, estimular mais o meu filho, eu preciso ler mais, eu preciso... Não importa o quanto você faça. A comparação vai te deixar insatisfeito. Então, não sei se são vozes externas ou se são vozes internas. A cultura que a gente está, as pessoas com quem você convive, ou você mesmo vão sabotar a sua identidade. De algum lugar vai vir uma outra voz que vai questionar o seu senso de valor, de importância e de relevância. E aí Jesus nos ensina como é que a gente lida com isso. Jesus ouve o diabo falando algumas coisas e Jesus responde. Vocês perceberam isso? Jesus responde, ele contra-ataca. Ele não fica ouvindo, sendo esmurrado pelas palavras do diabo. Ele está ouvindo, mas ele responde. Ele responde com o quê? Ele cita 3 vezes o livro de Deuteronômio, que é um livro do Antigo Testamento, um livro da Escritura judaica. No versículo 4 ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra será a boca de Deus. Isso é Deuteronômio 8. No versículo 7 ele diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Isso é Deuteronômio 6. No versículo 10 ele diz, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só ele preste culto. Isso é Deuteronômio 6. O que é que Jesus faz então quando ele ouve vozes que atacam o seu senso de identidade e de autoimagem?
ele responde com o quê? Com a palavra de Deus. E essa é a grande diferença da espiritualidade cristã para a autoajuda, para a cultura coach. Na cultura coach de autoajuda, né, o nome já diz, autoajuda. Onde é que estão os recursos para você ter uma vida melhor? Em você. Olhe para dentro e descubra que você é incrível. Chega diante do espelho e diga, eu sou o cara, eu vou vencer, eu sou amado, eu sou lindo. Diga isso 1000 vezes até você acreditar. Qual é o problema? O problema é, lembre-se, nós não conseguimos formar a nossa identidade sozinhos. Você pode ficar falando isso para você 1000 vezes. Você pode acreditar até por um tempinho, depois você não vai acreditar mais. Nós precisamos que outras pessoas, ou externamente, nossa identidade seja consolidada, seja aprovada. A autoajuda é extremamente limitada no poder de ajudar. Nós não temos recursos suficientes para definir a nossa própria identidade, você vai continuar inseguro. Na espiritualidade cristã, o recurso para você ter uma identidade sólida, uma autoimagem boa, não é você, é aquilo que Deus diz sobre você. É a palavra de Deus. Você não fica diante do espelho dizendo assim, eu sou o cara, eu sou lindo, vai dar tudo certo. Não. Você diz, Deus disse que me ama. Ele disse, ele prometeu que ele cuidaria de mim. Ele provou que eu sou amado. Eu confio nele. Eu confio no que ele disse. Ele é meu pai. Essa é a diferença de cultivar a espiritualidade cristã diariamente, você viver dentro da história de Deus e de você, tentar se sustentar pela autoajuda. São bem diferentes. Então, é isso que é a espiritualidade cristã. É você aprender a cultivar esse relacionamento vivo e diário com Deus, onde a voz dele é a afirmação dele sobre você, que te move, que te define, como você se vê, como você vê a sua vida, como você vê tudo que você faz. Na espiritualidade cristã, então, a gente está aprendendo diariamente a substituir essas vozes da cultura, das pessoas, ou a nossa própria voz interna, pela voz de Deus. É uma substituição. A gente silencia algumas vozes e passa a ouvir uma outra voz. E a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. Isso não é um aprendizado imediato. A gente não aprende num dia a se sentir filho de Deus, a nos ver como filhos de Deus. Isso é um cultivo. Isso vai demandar dia após dia você crescer nessa verdade. Talvez vocês conheçam alguém que adotou uma criança. E é muito comum que nos processos de adoção haja uma grande dificuldade da criança se sentir amada. Eu conheço um casal que eles adotaram 2 criancinhas e no começo as crianças tinham bastante dificuldade em se expressar, em se sentir bem. Afinal de contas, elas passaram um tempão não sendo amadas. O amor era algo novo para elas. E aí, como é que essas crianças então passaram a se sentir filhas desse casal? Eles foram sendo amados. Dia após dia, eles foram ouvindo as palavras dos seus novos pais. Eles foram olhando o caráter desses seus pais. Eles foram recebendo presentes dos seus pais, novos pais. E eles passaram a confiar nesse amor. Eles passaram a crescer nesse amor. Eles passaram a se enxergar e se entender como filhos daquele casal. É exatamente isso que é a você cultivar a fé cristã. É você passar a enxergar Deus, conhecer mais Ele, confiar mais no que Ele faz, naquilo que Ele fala. E você começa a se sentir, então, como Ele diz que você é. Você passa a se entender como Ele diz. Ele diz quem você é. E aí, então, você vai parar de tentar se definir pelo seu desempenho, pela quantidade de trabalho que você realiza, pelo número de pessoas com quem você dorme, porque nada disso importa mais. Essas são apenas vozes falsas e fracas que não te sustentam, que não são verdadeiras como é a voz de Deus. E eu quero encerrar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso, se perguntando, ok, legal, lindo, mas isso faz muito sentido para Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus, certo? Jesus era incrível, tinha um grande caráter, era alguém maravilhoso, exemplar, bondoso. Eu não sou nada disso. Eu não sou Jesus. O que é que me daria o direito de ser tratado como Jesus? As palavras desse texto aqui são direcionadas para Jesus. Eu não posso simplesmente pegar uma palavra dita para Jesus e aplicar para mim mesmo. Não faz sentido. Eu não sou Ele. E de fato, a gente não é Ele. E nós, nem se a gente tentar, a gente vai ser igual a Jesus.
Jesus, inclusive, é chamado de unigênito do Pai. Unigênito significa único do tipo. Não há ninguém como Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E, na verdade, a Bíblia vai dizer que nós somos como órfãos, separados da família de Deus. Longe da família de Deus. Porque é então que a gente poderia desfrutar disso que Jesus é, se nós não somos como Ele. Não somos bons como Ele. Deus tem um plano e sempre teve um plano de ter uma família com muitos filhos iguais a Jesus. É isso que o texto de Romanos 8 nos diz. Deus nos criou para sermos como o Filho Jesus. Ele estava moldando o ser humano, ele estava olhando para Jesus como um modelo, como um molde. Deus nunca abandonou esse plano. Ter muitos filhos iguais a Jesus. A pergunta é como é que ele faz isso? Ele faz isso então numa substituição. Jesus é enviado para tomar o nosso lugar, para que a gente possa tomar o lugar dele. Jesus recebe a nossa orfandade. Jesus recebe a nossa distância de Deus. É isso que acontece na cruz. Na cruz ele perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali, de fato, Jesus tinha sido separado de Deus o Pai. Ele era como um órfão. A pergunta é por quê? Por que algo tão difícil? Para que ele pudesse abrir um caminho, para que ele pudesse nos substituir e nos dar a sua herança. Ele é levado para longe do Pai, para que aqueles que estavam longe do Pai pudessem ser aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus. E agora, então, olhando para Ele e nos apegando a isso que Ele fez, nós podemos nos achegar a Deus e não mais ser tratados como órfãos, ou como qualquer outra coisa que a gente pensa de nós mesmos, mas como aquilo que Jesus diz, como Deus disse que Jesus é. Filho amado em quem Ele tem prazer. É por isso que a Bíblia diz diversas vezes que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós passamos a receber aquilo que é de Cristo. O Pai, a família, a identidade, a alegria. Tudo isso agora é nosso, porque Jesus já levou sobre Ele a nossa orfandade para que nós pudéssemos ser agora filhos. Filhos com uma herança completa. Não uma herança pela metade, uma herança completa. Eu quero então te chamar, quero te convidar a, não sei como é que você se enxerga, como você se vê. Eu quero te convidar a olhar para Jesus e pegar a sua falsa identidade, seja ela de excesso, seja ela de falta, e você colocar isso sobre Jesus e dizer, Jesus, eu não consigo carregar essas coisas, mas a sua palavra está dizendo que o Senhor levou sobre si essas minhas falsas identidades, esse meu medo, esse pavor, essa angústia de não ser, e agora eu posso ser. Eu gostaria de descansar nisso. Essa é a oração que a gente faz, confiando em Jesus e nele somente. É assim que a gente vai encontrar, então, paz para os nossos corações, paz para o nosso interior. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós ouvimos a sua palavra, ela foi para Cristo, falando sobre Ele, mas também ela se aplica a nós, porque Jesus não é só o modelo de espiritualidade, Ele também é o meio pelo qual a gente pode ter um relacionamento contigo. Jesus não é apenas uma vitrine em que a gente olha e diz, nossa, eu quero ser igual a Ele. É impossível a gente ser igual a Ele. Ele é também uma ponte que nos conduz ao Senhor. É Ele que abre o caminho, é Ele que torna possível. E eu quero pedir que todas as pessoas que estão ouvindo essa verdade, elas possam não mais confiar nas vozes externas ou internas que definem quem elas são, mas elas ouçam a doce voz que o Senhor nos diz através de Cristo. Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E que com isso o nosso coração possa descansar e a nossa vida possa ter mais significado, alegria e satisfação para a glória do seu nome. Amém. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno.
A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Rei me receba assim, me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça, sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. quem Deus libertar, Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. escolhido, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. escolhido, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. declare isso. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos mostrou hoje que nós somos teu filho, somos filhos amados do Senhor, Pai. E nós não somos o que as vozes dizem que nós somos, mas nós somos o que o Senhor diz que nós somos.
Oh Deus, que nós tenhamos relacionamento com o Senhor, Pai. Nós procuremos que nossa semana seja uma semana de bênção nesse sentido. Nós possamos encontrar o Senhor, sabe, Deus? Que nós possamos encontrar o Senhor onde quer que nós estejamos. E quando essas vozes vierem, Senhor, em nossa mente, nós possamos lembrar das palavras que foram ditas hoje aqui, Senhor. Nós possamos lembrar que nós somos filhos do Senhor, filho amado e queridos, co-herdeiros, Pai. Oh Deus, nós amamos o Senhor e nós dizemos isso, Senhor, a Ti. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Declare isso essa noite. Que Deus liberta. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Se você acompanhou esse culto online, você gostaria de saber mais sobre Jesus, saber mais sobre como é que você pode se tornar um filho de Deus, se você gostaria de saber mais sobre a Oikos, ou se você gostaria de fazer um pedido de oração para que a gente possa orar por você, aqui na descrição do link do vídeo nós temos um link, clica lá e vai ser uma alegria muito grande conhecer você, estar em contato com você e poder te abençoar de alguma forma. Então, nós queremos orando agora para encerrar e ter uma semana de bênção. Deus, nós te louvamos, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, falada, orada, cantada. Ela é o que nos sustenta, ela é o nosso pão, ela é o verdadeiro pão, mais pão do que o pão físico, Deus. É ela que nos sustenta mesmo em tempos de isolamento, distanciamento, de confusão sobre quem nós somos. Obrigado que o Senhor não está em silêncio sobre quem a gente é. O Senhor quer nos abençoar com uma nova identidade, Pai. Eu peço que cada pessoa que ouviu isso possa ser abençoada de alguma forma. Nos pede em paz agora, nos dá uma semana de bênção, de paz, e que a gente possa se encontrar em breve aqui de novo e se alegrar com tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer por nós e através de nós. Em nome do seu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.